A Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová, chamada Tradução do Novo Mundo, causou muita controvérsia. O Livro dos Arautos afirma que é uma tradução literal que apresenta fielmente o que está nas escrituras originais e que todo o comitê de tradução era de ungidos espíritos cristãos, mas não revelaram seus nomes. Meu último marido, Bill, estava no quartel-general da Sociedade Sentinela, trabalhando na tradução do Novo Mundo. O ex-presidente Fred Franz foi o principal responsável por essa tradução. Não era doutor e muito menos erudito em grego, e só tinha cursado 2 anos da universidade. Não havia eruditos. Eu sei porque conhecia todos pessoalmente. A suposta tradução foi escrita para refletir a doutrina pessoal deles. E o Livro dos Arautos não diz a verdade quando afirma que essa é uma tradução literal do grego original. O único grego original que conheço é Jorge Ganges, do Comitê Secreto de Tradução. E ele não era erudito, disso eu tenho certeza. Ele mesmo me contou que antes de juntar-se a nós era cozinheiro em Columbus, em Ohio. O Dr. Bruce Metzger é reconhecido como um dos maiores tradutores da Bíblia do mundo. Dr. Metzger, a tradução do Novo Mundo é confiável para o estudo da Bíblia? O leitor leigo é totalmente enganado pela mostra de uma suposta erudição que essas pessoas introduziram nessa tradução. É uma falsa amostra de erudição. Deve ser chamada de não apenas uma versão em separado da Bíblia, mas em alguns aspectos uma perversão da Bíblia. Eles usam a palavra Jeová 237 vezes no texto do Novo Testamento e não aparece nenhuma vez em nenhum dos manuscritos gregos conhecidos. Eu não acho que essa seja uma erudição responsável. Mas ainda pior, em relação à pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, tentaram todas as vezes que podiam denegrir o status de Cristo de eterno Filho de Deus para um ser criado. Chegam mesmo a distorcer o primeiro verso do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E está escrito Deus com D minúsculo. Isso é terrível. Dr. Metzger, o que acha da afirmação da Sociedade Sentinela de que a Bíblia de Johannes Grebers era uma tradução? Sim, essa tradução, eu anos atrás consegui uma cópia dela porque estava interessado em sua tradução do ponto dos manuscritos gregos que ele tinha usado. Johannes Greber, ou Griber, era um ex-padre católico. E depois de se casar com uma mulher que se autodenominava médium, ele teve a ideia de que traduziria o Novo Testamento de um jeito mais acurado se tivesse a ajuda de uma médium espírita. Quando a verdadeira fonte de Greber foi exposta por aqueles que estavam fora da sociedade, pararam de se referir a ele como um erudito. O interessante é que há provas de que eles sabiam desse envolvimento por pelo menos 30 anos. Essa atitude deliberada é encontrada em todas... As modernas testemunhas de Jeová acreditam que a segunda vinda de Cristo data do ano 1914. Invisível. A história desta controversa data vem da década de 1870. O Livro dos Arautos afirma que Russell foi avisado de que Cristo voltaria como uma pessoa de espírito glorioso, invisível aos olhos humanos. No início de 1876, ele reconheceu o ano de 1914 como o fim da era cristã. Começaram a dizer aos leitores que para Russell o fim da era cristã era outra forma de dizer fim do mundo. Em outras palavras, o que Russell realmente previu foi um duplo erro para o ano de 1914. Eu lhes aviso, meus caros irmãos, vamos nos preparar, porque será o fim da era cristã, será o fim do mundo. Devemos nos preparar. Origens no ocultismo.
Charles Russell se baseou na piramidologia para apontar suas datas. Ele acreditava que a grande pirâmide de Gizé era a testemunha de pedra de Deus, confirmando a época bíblica. Quando Russell morreu em 1916, foi enterrado perto de uma pirâmide que serve como uma testemunha contínua de seus ensinamentos pagãos. No entanto, a organização informou às Testemunhas de Jeová que a pirâmide não deveria ser considerada como uma conexão com a verdadeira adoração. Então, consideramos que o Livro dos Arautos admite que as Testemunhas de Jeová praticam falsa adoração. As Testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo está presente e governando invisivelmente no paraíso desde 1914. Qual é o significado dessa data em suas profecias sobre o fim do mundo? A história mostra que a cronologia de 1914 é falsa. Claras origens no ocultismo. Portanto, todas as outras datas baseadas nela também são falsas. O fundador da Sociedade Sentinela, Charles Russell, é um falso profeta. E, portanto, seus sucessores também são falsos profetas. Deuteronômio 18, versículo 22. Vendo extraviado boi ou ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles. Restituir-os-á sem falta a teu irmão. Acusações de início no ocultismo são, sem dúvida, chocantes para as modernas Testemunhas de Jeová, já que eles negam todas as conexões com o oculto. Há alguma outra prova de envolvimento ocultista, além do estabelecimento de datas erradas devido à piramidologia? Depois da morte de Charles Russell, Joseph Rutherford assumiu o controle da sociedade. Eu estou escrevendo um livro sobre as Testemunhas de Jeová e o ocultismo. As Testemunhas de Jeová de hoje podem se surpreender ao saber que seu último presidente manteve contato com espíritos. Na verdade, ele afirmou que recebeu instruções do falecido pastor Russell. Chegou mesmo a falar que a organização não estava sob a direção do Espírito Santo, mas sob a direção de espíritos invisíveis. Nenhum desses fatos são trazidos à tona no Livro dos Arautos. Isso é franco ou honesto? Esta organização tem mesmo um guia divino, como falam? Ou é baseada no ocultismo? A prova é clara. Ela é. Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová é um nome diferente. Anteriormente era chamado Estudantes Associados da Bíblia ou Russellites, assim como uma variedade de outros nomes. Por que a mudança em 1931? Basicamente, a mudança de nome se deveu ao ciúme do juiz Rutherford em relação à influência do falecido Charles Russell. Russell tinha sido muito amado e reverenciado por seus seguidores que acreditavam que ele era o canal de comunicação com Deus e o servo fiel, mesmo na morte. O juiz não suportaria isso por muito tempo. Ele queria uma nova religião com apenas ele no controle.